We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, and but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. But the guy looked like a man to me. Hard, rough. Mas, de qualquer forma, o sujeito parecia um homem de verdade para mim. Inflexível, grosseiro. Looked like he lived where God made man to live. Parecia que ele vivia onde Deus havia feito para o homem viver. And I was admiring. E eu o estava admirando. He come into the restaurant and ordered some pancakes. Ele entrou no restaurante e pediu algumas panquecas. There's about 15, 20 people. Havia cerca de 15, 20 pessoas. He had to sneeze. Ele teve de espirrar. You know how some people are... Pardon me. E você sabe como algumas pessoas... Perdoe-me. But he let out a great big healthy wood sneeze protruded. Mas ele soltou um bem grande e saudável espirro do mato. Atchim! It looked like the wind is blasting. Que coisa! Pareceu uma rajada de vento nas janelas. When he did, nobody dared to say nothing. No, sir. Quando ele o fez, ninguém ousou dizer nada. Não, senhor. I said, Billy, there's a man after my own Eu heart. disse, Billy, aí está um homem que me agrada. God, Daddy, you don't want to be like me. Ele disse, ora, papai, não vai me dizer que o senhor quer ser assim? That's me in the future. I said, that's me. Isto é o quê? Esse sou eu no futuro, vem? Eu disse, esse sou eu. And I sat there a little bit, Billy looked up at me and kept on eating his pancakes. And I was finished mine. Eu me assentei lá um pouquinho, e Billy olhou para mim e continuou comendo suas panquecas. Eu havia terminado as minhas. In a few minutes, somebody in a booth right around from us with a board this way up back of the booth. I couldn't see around. Em poucos minutos, alguém, em uma cabine bem na nossa frente, com as madeiras desta maneira, no fundo da cabine, eu não podia ver a parte posterior. A man got up there, looked exactly my profile, about 75 years old. Um homem que tinha exatamente o meu perfil, com cerca de 75 anos de idade, Little bitty fella, his clothes tied on him, ragged. um sujeitinho muito pequeno, suas roupas amarradas nele e esfarrapadas, And the buddy that got up with him was Fletcher Broy, exactly. e o sujeito que levantou com ele era Fletcher Broy, exatamente, Gray hair hanging in his face. com cabelos grisalhos em sua face. And Billy looked around and said, Daddy, that looks like you and Fletcher. E Billy olhou em volta e disse, papai, aqueles lá se parecem com o senhor e Fletcher. You can imagine how I felt. Vocês podem imaginar como eu senti. And the little fellow looked like me, wobbled up. E o pequeno companheiro parecia comigo, cambaleando. They've been standing over a campfire, with smoke all over them, faces dirty. Eles tinham estado de pé em frente de uma fogueira, com a fumaça sobre eles todos, faces sujas. I think their breakfast together, the man must have paid 20 cents. Maybe a cup of coffee or something. Eu penso que o café da manhã deles, juntos, o homem deve ter pago 20 centavos, talvez uma xícara de café ou algo assim. My heart bounced within me. And I watched. Meu coração saltou dentro de mim.
E eu observava. Billy said, "What's the matter with you?" I said, "Nothing." O que é que o senhor tem? Eu disse, nada. Now watch that. And they went around and went out. E eu observava aquilo. E eles deram a volta e saíram. He said, "Daddy, what's the matter with you?" I said, "Nothing." Ele disse, papai, o que está acontecendo? Eu disse, nada. And he got in the car. He said, "Do you mind driving in?" E ele entrou no carro e ele disse, o senhor se importa de dirigir outra vez? I said, "No." He said, "I'm still sleeping." Eu disse, não. Ele disse, ainda estou com sono. So he went to sleep. And I went speeding down the road about 55 miles an hour in the truck. Então ele dormiu. Eu segui o caminho por volta de 55 milhas por hora na caminhonete, Over the mountain, coming on towards the border, down to coming home to Arizona, but I was coming out into Utah. sobre a montanha, seguindo em direção à divisa, voltando para casa, no Arizona, mas eu estava entrando agora em Utah. And as I got there, coming down through the mountains about 20 miles out of the city, E quando eu cheguei lá, logo que desci as montanhas, cerca de 20 milhas fora da cidade, just as if you've heard it, as I told you about the morning, about the squirrels and all these things, how something, simplesmente como se vocês já ouviram isto, como eu lhes disse a respeito da manhã, acerca dos esquilos e todas aquelas coisas, como algo, somebody went to talking to me. A voice just same as you hear mine. alguém começou a falar comigo, uma voz exatamente como vocês ouvem a minha. I know it sounds neurotically, Eu sei que soa neuroticamente, but as I've got to expressing, have I ever told you anything but what was right? mas como acabei de expressar, tenho lhes dito alguma coisa que não tenha sido correta? And a voice got to talking, I was talking to him. E uma voz começou a falar. Eu estava falando com ele. It said, "Carry out your plans and you'll be like that." Ela disse, execute seus planos que você estará daquela maneira. I said, "Lord, I don't want to be like that." Eu disse, Senhor, eu não quero ficar daquele jeito. Said, "Your wife will go too. She won't live up there in the hills like that." Disse, sua esposa se irá também. Ela não viverá lá em cima daquelas montanhas daquela maneira. And you'll become a bum. Just as the dream showed you would. E você se tornará um vagabundo, exatamente como o sonho mostrou-lhe que você ficaria. I said, "I don't want to be that. But I don't want to have to live like that." Eu disse, eu não quero ser aquilo, mas eu não quero ter de viver daquela maneira. I want to do something different. Eu desejo fazer algo diferente. But I was told that you'd call me to be a prophet. And I want to live in the wilderness like the prophet. Mas me foi dito que tu me chamaste para ser um profeta. Eu desejo viver na região despovoada como um profeta. But I was using my own excuse so I could hunt. My own good. Mas eu estava usando meu próprio pretexto para que então eu pudesse caçar, para o meu próprio bem. And he said, "But that was the prophets of the Old Testament. You've been called to be there in a much higher office than that." E ele disse, mas aquilo foram os profetas do Velho Testamento. Você tem sido chamado para estar em um ofício muito mais alto do que aquele. He said, "You have more gifts besides that. Ele disse, você tem mais dons além disto. You was called to pray for the sick and to preach the gospel Você foi chamado para orar pelos enfermos e para pregar o Evangelho. and the apostolic forms, of greater things, many great gifts." E na forma apostólica, você tem conhecimento de coisas maiores, muitos grandes dons. He said, "Why do you wait for me to move you every time you move?" Ele disse, por que você espera por mim para movê-lo todas as vezes que você move? Where is your reward? Onde está o seu galardão? Then I seen. And then said, "Do you remember?" Então eu vi. E então disse, você se lembra? I told you yes, yes. Eu lhe disse, Do you remember what Brother Robertson told you? In your dream, in his dream? Or vision? você se lembra o que o irmão Robertson lhe disse em seu sonho, no sonho dele, ou visão? That you'd done like Moses. You forgot the feeling of your people. Que você havia feito como Moisés. Você esqueceu o sentimento de seu povo. You forgot the call that I called you to. Você se esqueceu do chamado que eu fiz a você. Let the sick
lay. I want Lord to tell me where to go and not to. That's wrong. Eu deixo o enfermo prostrado. Eu quero que o Senhor me diga onde ir ou não. Isso é errado. I built myself a complex because the people didn't hear my message. Eu mesmo havia tido um complexo, porque as pessoas não ouviam minha mensagem. And if you, and God forbid that I try to compare the life of now like Moses, but it's exactly what Moses did. E se você, e Deus me livre de eu comparar a vida de agora com a de Moisés, mas é exatamente o que Moisés fez. The people wouldn't listen to him when he come to deliver them, so he just left them alone. He went into the wilderness, but God turned him around. As pessoas não ouviram quando ele veio para libertá-las, então ele simplesmente não se envolveu com elas e foi para o deserto. Mas Deus o fez voltar. And he long forgot the suffering people. E ele tinha por longo tempo esquecido o sofrimento do povo. And then I said, Lord, if, how could I, that's right, with no education, with a grammar school education, be able? E então eu disse, Senhor, como poderia eu, isto é certo, sem nenhuma educação, com uma educação de escola primária, ser capaz? And the people stand in rows and everywhere to hear the simple gospel. E as pessoas se colocavam em filas em todos os lugares para ouvir o simples evangelho. It's greater now than it was under the old covenant. É maior agora do que isso foi sob o antigo pacto. He ascended on high and gives gifts unto man. Ele ascendeu às alturas e deu dons ao homem. Vem. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Then I was talking, and I heard it talking to me, and it left me. Então eu estava falando, e ouvi isto falando comigo, e isto me deixou. And I said, Billy? And he was sound asleep. E eu disse, Billy? E ele estava dormindo profundamente. I said, Billy, was that you? Eu disse, Billy, foi você? And he didn't even wake up. E ele nem mesmo acordou. And I thought, Lord God, I slowed my car down. What does this mean? E eu pensei, Senhor Deus, eu diminuí a velocidade do meu carro. O que significa isto? And I said, Billy? Billy? Eu disse, Billy? Billy? I said, what do you want? Disse, o que o senhor quer? And I said, you talking to me? E eu disse, você falou comigo? No. Why? Não. Por quê? I said, I want to tell you something. E eu disse, eu quero contar-lhe algo. I dreamed a dream not long ago. You never seen that guy look like me in flesh? Eu tive um sonho há não muito tempo atrás. Você se lembra daquele sujeito que vimos que se parecia comigo em Flat? Ask Mother when he gets back to Tucson. I told her this dream. Pergunte a sua mãe quando regressarmos a Tucson. Eu lhe contei este sonho. Billy, something happened. It's going on now. E Billy, há algo que está acontecendo agora. Something was talking to me, and I thought it was you. Algo estava falando comigo. Eu pensei que isso fosse você. He looked at me kind of strange and waited a little bit. We driving on. Ele olhou para mim de uma maneira estranha, esperou um pouquinho, nós estávamos seguindo. So, a few minutes, he went back to sleep again. Então, uns poucos minutos, ele voltou a dormir outra vez. I was driving along thinking about what could that mean. E eu estava dirigindo, pensando sobre o que isto poderia significar. Driving along there in the road, and then all at once, here it comes talking again. Dirigindo pela estrada e, de repente, aqui veio isto, falando outra vez. And he said, return. E ele disse, retorne! Did not I tell you in the beginning to do the work of an evangelist? Não lhe disse eu no princípio para fazer a obra de um evangelista? When I called you down the river, did not I say that John the Baptist was sent forth to forerun the first coming? Quando o chamei lá embaixo no rio, não disse eu como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda? Wasn't John more than a prophet? Não era João mais que um profeta? Jesus said so himself. Jesus disse assim, ele mesmo. What you go out to see a prophet said more than a prophet. O que saístes a ver? Um profeta? Disse, mais que um profeta. Then it all began to come to me. I began to wonder. Então tudo isto começou a vir a mim. Eu comecei a querer saber. Then he reminded me again of the people. Então ele me lembrou outra vez do povo. How, doing what Moses did, how could Moses reach the people in the wilderness? Como, fazendo o que Moisés fez, como poderia Moisés alcançar o povo no deserto? How can I reach the people in the wilderness? E como poderia eu alcançar o povo numa região despovoada? Exactly the
same thing. Exatamente a mesma coisa. Then it comes, this 2 Timothy 4. Então veio a isto 2 Timóteo 4. Remember when we dedicated the church that morning 30 years ago? Recordam quando dedicamos a igreja naquela manhã, há 30 anos atrás? Some of you old-timers, when he showed me them trees and I planted them on both sides. Remember that? Alguns de vocês veteranos, quando ele me mostrou aquelas árvores e eu as plantei em ambos os lados, recordam disto? You remember the vision? It's all wrote in books and on tapes and everything. Vocês lembram da visão? Está toda escrita em livros e em fitas e tudo mais. And years ago, how I seen these and I never crossed up the oneness and the Trinity. Foi há anos atrás, como eu vi estas e eu nunca cruzei a unicidade e a trindade. I stood between them and planted these trees, and they were the only 2 trees that had fruit. Eu parei no meio delas e plantei estas árvores, e elas eram as únicas 2 árvores que tinham fruto. Now, all the trees grew up about 30 feet and stopped. Todas as árvores cresceram cerca de 30 pés e pararam. These went plumb into heaven. Estas foram diretamente ao céu. Broke off of the same branch. See? Rompeu no mesmo galho. Estão vendo? One on one side, one on the other, and I broke them. Um de um lado e outro do outro lado. Eu os separei. You remember the vision. See? Vocês recordam da visão? Estão vendo? Wrote books and in my life story on. Isto foi escrito em livros e está na história de minha vida e tudo mais. And they went plumb up into heaven like that quickly. E elas foram diretamente ao céu, desse jeito, rapidamente. And he said, hold out your hands for the fruit. E ele disse, estende as suas mãos para o fruto. And then I found the same fruit in the cross when I run down there. E então encontrei o mesmo fruto na cruz, quando eu desci lá embaixo. He said, do the work of an evangelist. Make full proof your ministry. E ele disse, faça a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. The time will come when they not endure sound doctrine. Don't quit them. Keep going. E o tempo virá quando eles não suportarão a sã doutrina. Não os deixe então. Siga em frente. That all come into my mind. Tudo isto veio à minha mente. And then I remember this Marilyn Monroe, the girl I saw die about a week before she died. E então eu recordo esta Marilyn Monroe, a moça que vi morta cerca de uma semana antes dela morrer. And how that they said she committed suicide when she didn't. E como eles disseram que ela havia cometido suicídio, quando ela não o fez. I told them about it before, what would happen, and it did. Eu lhes falei a respeito disto antes, o que aconteceria. E aconteceu. Like did the boxers up there wanted to go kill the others. E como foi que os pugilistas ali em cima, um ia matar o outro. I'm mistaken the girl. There's another girl. Her cousin is Danny Henry. Eu confundi a moça. Havia outra moça lá. Seu primo é Danny Henry. What is her name? Jane Russell. Qual é o seu nome? Jane Russell. Her cousin, a Baptist boy. Seu primo, um rapaz batista. I was preaching in Los Angeles at the businessman's breakfast. E eu estava pregando em Los Angeles, no café da manhã dos homens de negócios. And sitting there just laying down on those organizations. E algo ali simplesmente censurando aquelas organizações. And that's the head man of the assemblies and many of the great dignitaries gathered in there. E lá estava sentado o líder das assembleias, e muitos dos grandes dignatários haviam se reunido ali. And when I got through speaking and started to leave the platform, getting ready, E quando eu terminei de falar e comecei a deixar a plataforma, aprontando, because the message was being sent out across the nation on radio and had to change back. pois a mensagem estava sendo enviada através da nação pelo rádio e tinha de trocar. During this change, when they cut off the radio, then to send that message out and come back and announce the station. Durante esta troca, quando cortavam o rádio, então enviar aquela mensagem fora e voltava e anunciava a estação. And I was at Clifton's, where we have the breakfast. E eu estava no Clifton's, onde tínhamos o café da manhã. And as I was walking from the upper platform to the lower, E quando eu estava andando da plataforma mais alta para a mais baixa, a fine, handsome-looking young fellow of about 30 years old run forth and threw his arms around me. He said, I'm Danny Henry. um bom e simpático jovem com cerca de 30 anos de idade correu e lançou seus braços ao meu redor. Ele disse, eu sou Danny Henry. And not knowing that was his brother doing the televising. E não sabendo que aquele era seu irmão que estava televisionando. And televises there for the Christian businessman. E ele televisiona ali para os homens cristãos de negócios. And it's Jane Russell, that movie star, her cousin. E é Jane Russell, aquela estrela de cinema, seu primo. Her mother's a Pentecostal preacher. Sua mãe é uma pregadora pentecostal. And then when they
started running to me, and he threw his arms around me and said, God bless you, Brother Branham. E então, quando eles começaram a correr em minha direção, e ele lançou seus braços ao meu redor e disse, Deus o abençoe, irmão Branham. He said, I hope this don't sound sacrilegious. Ele disse, eu espero que isso não soe como sacrilégio. But to my way of seeing it, that message could be the 23rd chapter of Revelation. Mas do meu ponto de vista, esta mensagem podia ser o capítulo 23 de Apocalipse. And when he said that, he started speaking in tongues. E quando ele disse aquilo, ele começou a falar em línguas. A boy who never even heard of such a thing. A Baptist by denomination. Um rapaz que nunca nem mesmo tinha ouvido falar de tal coisa. Um denominacional batista. And as soon as he turned white, he looked at me, he didn't know what to do. Então logo, ele ficou branco e ele olhou para mim, ele não sabia o que fazer. This man sitting here was there. Há um homem assentado aqui que estava lá. Were you there, Fred? How many was there at that time? Você estava lá, Fred? Quantos estavam lá naquela época? Yeah, that's three here. Was there at that time. Sim, aqui estão 3, que estavam lá naquela época. And he didn't know what to say. E ele não sabia o que dizer. And there's a great big French woman sitting down here. E havia uma forte e grande mulher francesa sentada ali. She raised up, she said, well, that don't need any interpretation, that was purely French. Ela levantou, ela disse, ora, isso não necessita de nenhuma interpretação, isto foi puro francês. The boy said, I don't know one word of French. O rapaz disse, eu não sei uma palavra em francês. And she wrote down what he said. E ela havia escrito o que ele disse. And then there's a man sitting on the corner, he said, that's correct. I got wrote down what he said is French. E então havia um homem assentado no canto, ele disse, isto é certo, eu tenho escrito o que ele disse, é francês. Way back in the back, a blonde-headed, handsome-looking fellow standing up against the wall. Come forward to compare notes. Bem, lá atrás, um sujeito simpático, loiro, de pé encostado na parede, veio até a frente e comparou as notas. He was the interpreter for the UN for French. Ele era o intérprete de francês das Nações Unidas. And this man over here was Victor Leduc of the Arnie Vic Church out there. E este homem aqui era Victor Ladot, da igreja de Arnevik, ali. And he wrote it down, and I've got the interpretation to it. E ele escreveu isto, e eu obtive a interpretação disto. Listen to this. If I can read it. Ouçam isto, se eu der conta de ler. I, Victor Leduc, am a full-blooded Frenchman, born-again Christian, filled with the Holy Spirit. Eu, Victor Ladot, sou um francês de sangue puro, cristão nascido de novo, cheio com o Espírito Santo. My address is 809 North King Road, Los Angeles 46. Meu endereço é Estrada Norte King, 809, 46, Los Angeles. I attend the Bethel Temple, Pastor Arnie Vic pastor. Eu frequento o Templo Betel. O pastor Arnie Vick é o pastor. A true translation that I proclaim of prophecy said over Brother Branham. Declaro ser verdadeira a tradução da profecia dita a respeito do irmão Branham, Given by Danny Henry in French, February 11th, 1961, at the Full Gospel Businessman's Breakfast. entregue por Danny Henry, em francês, em 11 de fevereiro de 1961, no café da manhã dos homens de negócios do Evangelho Completo. A true translation of the prophecy. Uma verdadeira tradução da profecia. Now here's what it says. Agora, aqui está o que isto disse. Because thou hast chosen the narrow path, the harder way, thou hast walked in your own choosing. Porque tu tens escolhido o caminho estreito, o caminho mais difícil. Tu tens andado pela tua própria escolha. Now I can see that Moses had to make his choice too. Agora, eu posso entender isto. Moisés teve de fazer sua escolha também. Vem. Thou hast picked the precise and correct way, correct decision, Tu tens tomado o preciso e correto caminho, correta decisão, and it is my way. e é o meu caminho. Underline. My way. The Holy Spirit speaking back. Sublinhado, meu caminho. O Espírito Santo falando de novo. Because of this momentous decision, a huge portion of heaven awaits you. Awaits thee. Por causa desta importante decisão, uma vasta porção do céu espera por você. Espera por ti. What a glorious decision. Que gloriosa decisão! Now listen close. Agora ouçam atentamente. What a glorious decision thou hast made. Que gloriosa decisão tu tens feito! This in itself is that which will make and come to pass the tremendous victory
in the love divine. Isto por si mesmo é o que fará e cumprirá a tremenda vitória no amor divino. You notice? It's the verb before the adverb. See? The French. Você observe, é um verbo antes do advérbio. Vem o francês. Now the UN interpreter interpret that, Agora, o intérprete das Nações Unidas interpretou aquilo. and the boy knows not one word. Never heard such thing speaking in tongues. E o rapaz não sabia nenhuma palavra. Nunca ouviu tal coisa como falar em línguas. He's a Baptist. Ele era um batista. Just happened to drop in there, hear that music, and then come up there and stand up there and listen to me preach. Simplesmente aconteceu dele entrar lá e ouviu aquela música tocando e subiu ali, se colocou de pé e me ouviu pregar. Now, in the love divine love, Agora, no divino amor, amor divino, how can that be divine love if it isn't the Holy Spirit? como pode ser aquilo o amor divino se não é o Espírito Santo? The Holy Spirit is divine love. O Espírito Santo é o amor divino. Now, as Billy and I started on down the road, see, started going on down the road, Agora, e quando Billy e eu começamos a rodar, começamos a rodar, Billy went to sleep again, e Billy adormeceu outra vez, and it said, I'll give you an everlasting sign. e isto disse, eu lhe darei um sinal eterno. I said, Lord, what? I waited a little bit, nothing happened. E eu disse, Senhor, que... Eu esperei um pouquinho e nada aconteceu. I said, what is the everlasting sign, Lord? Eu disse, qual é o sinal eterno, Senhor? I waited a few minutes, E eu esperei uns poucos minutos. and just then, I looked over to see Billy. He was asleep. E logo então eu olhei para ver Billy, ele estava dormindo. And he said, I'll give you an everlasting sign again. E ele disse, eu lhe darei um sinal eterno. Outra vez. He said, look westward from where you're at. Ele disse, olhe na direção oeste de onde você está. And I turned my head like this in the truck to look, slow down your... E eu virei minha cabeça assim na caminhonete para olhar, diminuí a marcha, você sabe. And oh my, the Spirit of the Lord, I felt like I could scream and cry. E ó, que coisa! O Espírito do Senhor, eu senti como se pudesse gritar e chorar. I looked, and I just saw a mountain with white caps on it. E eu olhei e eu simplesmente vi uma montanha com seus cumes brancos. I said, I don't know, see no everlasting sign about that. Eu disse, eu não sei, não vejo nenhum sinal eterno sobre aquilo. He said, your name is wrote all over it. Ele disse, seu nome está escrito sobre toda ela. I thought, what is that? Oh, eu pensei, o que é isto? And I got real weak, and I started stopping. E eu fiquei bastante fraco e comecei a parar. And Billy raised up and said, what's the matter with you? E Billy levantou e disse, o que está acontecendo com você? And I was holding my hands like this, perspiration dropping off my hand. That's snowing. E eu segurei minhas mãos assim, suor pingava de minhas mãos. E nevava. I said, Billy, something's happening. Eu disse, Billy, algo está acontecendo. At one time, I know where I've been wrong. Eu sei onde uma vez eu tenho errado. I know that I failed God. Eu sei que tenho falhado com Deus. And look like I could hear that song being sung. E parecia que eu podia ouvir aquele hino sendo cantado And see thousands of mixed people, lame, halt, blind, and withered. e ver milhares de pessoas mistas, aleijadas, mancas, cegas e fracas. Heard a choir voice of some great, renowned voice singing, unclean, unclean, the evil spirits drove him. Ouvi um coro, uma voz de alguma grande voz de renome cantando impuro, impuro, os espíritos malignos o impeliu. You know the song, Vocês conhecem o hino. then Jesus came and set the captive free. Então veio Jesus e libertou o cativo. I could see the sick lions laying everywhere, and I had to stop. Eu podia ver a fila dos enfermos estendida por todos os lados, e eu tive de parar. Billy didn't know what was taking place. Billy não sabia que aquilo estava acontecendo. And I looked up, I stopped and looked up on the mountain, and I seen those 7 hills. Eu olhei para cima, eu parei, eu olhei para cima da montanha e vi aqueles 7 montes. Now here, if you want to see something, Agora aqui, se você quer ver uma coisa, there was 7 peaks on top of a mountain, one mountain, that run for several miles. havia 7 picos no topo de uma montanha que tem a extensão de várias milhas. The last mountain before you go into the other country.
No more mountains after that. A última montanha antes de você entrar no outro lado do país. Não há nenhuma outra montanha depois daquela. And it was running from east to the west, the mountain set. E ela ia do leste a oeste, como a montanha estava disposta. And it was snow-capped on top. E o topo era coberto de neve. The first two small peaks, and then a large peak. Os dois primeiros picos eram menores, e então um grande pico. And then another small peak, and then a larger peak. E então outro pico pequeno, e então um pico maior. And then a small peak, and then a great, large, long, snow-capped mountain. E então um pico pequeno, e então uma montanha grande, enorme, longa, coberta de neve. And I said, Lord, I do not understand what that means. Eu disse, Senhor, eu não entendo o que isso significa. He said, how many peaks are there? Ele disse, quantos picos existem? I said, there's 7. Eu disse, há 7. How many letters is in your name? Quantas letras existem em seu nome? B-R-A-N-H-A-M. M-A-R-R-I-O-N. B-R-A-N-H-A-M. B-R-A-N-H-A-M. M-A-R-R-I-O-N. B-R-A-N-H-A-M. And there were 3 outstanding peaks. E havia 3 picos que se destacavam. He said, those 3 peaks are the first, second, and third pull. Ele disse, aqueles 3 picos são a primeira, segunda e terceira puxada. The first one was your first part of your ministry, small hill. O primeiro foi a primeira parte de seu ministério, um monte pequeno. Then your first pull, pretty high, sign the hand. Então, sua primeira puxada, um tanto alta. Vocês sabem, o sinal da mão. Then there was a little interview in there. The time that I was taken off from being too tired. Então havia um pequeno intervalo ali. O tempo que eu fui tirado por estar muito cansado. Many of you remember. Muitos de vocês recordam disto. And then comes the discernment, the second pull. E então veio o discernimento, a segunda puxada. Now, I've had another about few years here of just kind of little peaks. Agora eu tive outra, cerca de poucos anos aqui, parecendo como pequenos picos. See, back like my ministry was just. Vem, de volta, como não era o meu ministério ainda. And then come the third one. E então veio o terceiro. 3 is a number of completion. See? The third one. 3 é um número de conclusão. Vem, o terceiro. The next peak was 5. Number of grace. O próximo pico era o 5, número da graça. And the next peak was 7. A number of perfection. The end. E o pico seguinte era o 7, o número da perfeição, o fim. 6 days shall you labor, the 7th is the Sabbath, the end of the week, the end of time. 6 dias trabalhareis, o 7º é o sábado, o fim da semana, o fim do tempo. Vem. And I stopped and I showed it to Billy. Eu parei e mostrei isto a Billy. And I looked at them. Eu olhei para eles. He said, let that stand. If there's ever a doubt in your mind, remember this place. Come back here. Ele disse, agora que aquilo permaneça, se alguma vez houver uma dúvida em sua mente, recorde desse lugar. Volte aqui. And Billy punched me on the shoulder and said, Daddy, look eastward. E Billy me tocou no ombro, ele disse, papai, olhe para o leste. And how it ever happened, I don't know, but there on the east side of the road was that burning dump. E como isto aconteceu, eu não sei. Mas lá no lado leste da rodovia estava aquele depósito de lixo queimando. Miles and miles from any kind of city, an old rubbish heap dump laying on the left-hand side of the road. Milhas e milhas longe de qualquer cidade. Um velho montão de lixo jogado lá no lado leste da rodovia. We shall sing on that view, oh God. The melodious songs of glory to God shall sorrow, not a sigh for a blessings of that restful place in the sweet by and by we shall meet beautiful. I've anchored my soul. Why don't you raise your hand?
The message is over now. Let's just worship now. I'll sail the wild sea no more. The tempest may sweep for the wild stormy deep. In Jesus I'm saved evermore. Everyone now in worship, I've anchored my soul in a haven of rest. Sabbath, I'll say